They're playing basketball. We love that basketball. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao 31º programa do Brasquete, o seu podcast favorito sobre NBA. Nessa semana eu estou aqui com o Ângelo, então fala, Ângelo. Fala, Pedrão, fala, ouvintes do Brasquete, aqui quem fala é o Ângelo, e meu destaque para o podcast dessa semana é que o Mbah a Moute do Rockets fez história, mas poucas pessoas perceberam. Bem, e o meu destaque de Pedro Bial eu estou recebendo informações aqui de que contrataram um pai de santo para tirar a uruca que se instalou lá no Staples Center, porque o negócio tá feio para os dois times de LA, né? Durant, the crossover, stolen by Westbrook, but he couldn't hold on. Westbrook saying no. Então, o resumão do que a gente vai falar hoje, Ângelo, é o seguinte. Primeiramente, será destacado do jogo que abalou essa semana aí entre dois times bastante fortes da liga, né? O Golden State Warriors, atual campeão, e o Oklahoma City Thunder. Então, aquele famoso reencontro entre Durant e Westbrook, e o jogo aconteceu em Oklahoma. Além disso, o jeito que o time do Rockets está jogando e como o CP3 voltou, né, depois de uma lesão que tirou um mês de quadra. Além disso, a gente vai fazer dois destaques negativos de times que até prometiam vir bem para a temporada, mas por fatores que a gente vai comentar desandaram, que são o Los Angeles Clippers e o Sacramento Kings. Continuando nessa pegada de trazer informação sobre dois calouros, nessa semana dois novos calouros que vocês descobrirão ao longo do programa. E no Big Apple Moment vamos destacar também a subida de rendimento do time, que passa muito pelo seu comandante, né, o Jeff Hornacek. Então, pra gente começar, Ângelo, vamos falar do Warriors and Thunder, que ocorreu nessa quarta-feira, dia 23, né? Foi transmitido aqui para o Brasil pela ESPN, então muita gente pôde acompanhar. E foi um jogo bom, assim, mesmo com uma certa dominância do Thunder em alguns momentos, né? Eles praticamente ficaram bastante tempo na frente do placar. O jogo aconteceu lá em Oklahoma, então o time estava empurrado pela sua torcida. A partida terminou 108-91 pro Oklahoma, né? E, bem, gostaria que você destacasse aí. Primeiramente, vamos começar pelo lado do Thunder, né? O que o Thunder fez de tão certo que conseguiu levar esse jogo para cima do Golden State? Pedrão, o Thunder basicamente usou do seu trio principal de jogadores para poder se valer em superioridade ao longo do jogo. Todos jogaram acima de 35 minutos e o Carmelo fez 22 pontos, o Westbrook fez 34 e o Paul George fez 20. Se você considerar que o banco do Oklahoma City Thunder fez somente 12 pontos e a equipe pontuou com 108, você acaba percebendo a relevância muito grande que o trio principal da equipe teve. E isso é uma coisa que o Billy Donovan está esbarrando um pouco na equipe do Thunder, porque ele tem sido muito criticado sobre por que o time não está engrenando. O Thunder, com a vitória de ontem, agora ele tem 8 vitórias e 9 derrotas, ou seja, uma colocação ruim na conferência. Mas os lampejos que a equipe vem apresentando são lampejos promissores. O quinteto titular do Thunder é um quinteto muito forte, e a gente pode ver que, quase toda certeza, quando a equipe, todos os titulares fazem uma pontuação em partidas sólidas, a equipe que tem um banco fraco acaba conseguindo resolver os jogos basicamente com seu time titular. Então a gente entende que o Thunder venceu o jogo mais uma vez usando o que tem de melhor, usando as suas estrelas. E o destaque fica para o aproveitamento de Russell Westbrook e de Carmelo Anthony, que Westbrook e Carmelo tentaram na faixa de 45 arremessos combinados, e eles tiveram um aproveitamento de quase 50%. Ou seja, a equipe do Thunder, contra uma das defesas mais apertadas da liga, conseguiu mais uma vez provocar um impacto muito forte. E
A gente consegue ver isso quando a equipe limita, por exemplo, o Klay Thompson a somente 9 pontos. Aí entra outro fator. O Robertson não é um grande pontuador, mas é um exímio defensor. A equipe do Thunder se equilibra em algumas partes. Os defeitos da equipe ainda estão sendo ajustados, então a gente pode esperar mais boas atuações do Thunder ao longo da temporada. Bom, do meu lado, passa muito por que você falou, Anjo. Acho que o Thunder depende muito do seu quinteto titular, mais ainda dos seus 3 principais jogadores, né? O Carmelo, o Paul George e o Russell Westbrook. O Steven Adams também é muito importante para esse time, porque é o cara do garrafão de defesa, de tentar pegar um rebote ofensivo, né? Já que esses 3 caras vão arremessar bastante bolas, é importante ter um grande reboteiro ali. E o Robertson, como você citou, é um ótimo defensor, apesar de não fazer muita coisa no ataque. E ele tem sim um papel muito importante nesse time, limitando um adversário a poucos pontos, né? Mas a verdade é que ainda falta pro Thunder, se o Thunder quiser brigar lá em cima, brigar nas cabeças mesmo, ainda falta um banco sólido, porque se a gente somar a pontuação dos jogadores do banco, né? O Grant fez 2 pontos, o Felton fez 6, o Josh Huestis fez 2, o Patrick Patterson fez 2. Então isso dá 12 pontos, dos 108. Então, tipo, 96 pontos do... É isso? Não é 96. Mas é nessa faixa aqui. 108. De 108 menos 12, que dá... Não, dá 96 isso, tá certo. Foi mal. Mas, então 96 pontos foram do time titular. E, bem, às vezes vai ter dias que esses caras vão estar com a mão quente, né? E o Thunder vai precisar desses jogadores. E se a gente for fazer um comparativo com o Golden State, mesmo com uma pontuação menor, se a gente for somar aqui, ó, o Looney fez 3, o Iguodala fez 6, o Nick Young fez 4, o Caspi fez 11, alguns outros jogadores pontuaram, então eles pontuaram aqui, ó, na casa de 9, 13, 16, por volta de 30 pontos, né? Então, tipo, é óbvio que esses jogadores jogaram um pouquinho mais de tempo, já que o jogo não tava muito, assim, dispar. Então, eles tiveram a oportunidade de jogar um pouquinho mais. Mas eles fizeram 30 pontos dos 91 do Golden State. Uma média de 33%, né? Então, de qualquer maneira, o Thunder vai precisar do seu banco para ir mais longe. Então, vendo agora do lado do Golden State, Ângelo, você acha que alguma coisa além talvez esse mau aproveitamento do Klay Thompson possa ter sido o fator principal para a derrota do time? Pedrão, eu acho que a equipe do Golden State encontrou uma noite em que os seus astros, apesar de fazerem aquela média de 20 pontos, a equipe não jogou muito pelo coletivo, sabe? E a gente pode ver principalmente que o Durant ele ficou um pouco, não vou dizer trabalhar com o tema abalado, mas a rivalidade esquentou e a equipe do Golden State acabou sentindo o jogo. A gente pode ver que a briga entre o Durant e o Westbrook apimentou um pouco as coisas, mas não impediu o Durant de fazer 21 pontos. A questão que fica aqui é como a equipe do Golden State não conseguiu trazer o Draymond Green e o Klay Thompson para o jogo. Porque a equipe também teve um aproveitamento de banco considerado fraco. Apesar do Oni Caspi ter feito 11 pontos, a equipe foi um jogo uma das equipes titulares. E entre as equipes titulares, a equipe do Oklahoma City Thunder prevaleceu. Mas não dá para deixar de ressaltar o grande trabalho que o Golden State Warriors está fazendo nessa temporada e vinha mantendo uma sequência invicta aí durante bastante tempo. Bem, com essa derrota, o Warriors chegou ao recorde de 13 vitórias e 5 derrotas, né, ficando em segundo lugar da conferência. E o Thunder, com a vitória, chegou a 8 vitórias e 9 derrotas, alcançando assim o 8º lugar da conferência. Só um fato curioso, né, que muita gente projetava que os times da Conferência Oeste estavam muito fortes, a briga ia ser intensa. Talvez alguns times estejam decepcionando, né, por isso o Thunder, mesmo com esse recorde negativo, né, ele está em 8º lugar, porque no leste, quando a gente vai olhar, tem 2 times com o mesmo recorde, 8 vitórias e 9 derrotas, que são o Hornets e o Heat.
e estes ocupam a 10ª e a 11ª posição da outra conferência. Então, pode ser que isso mude ao longo da temporada, mas por enquanto, né, a gente pode meio que dizer que a Conferência Leste está sendo um pouquinho mais disputada. E o Warriors ocupa a 2ª posição, e quem ocupa a 1ª posição é o Houston Rockets. Durant, the crossover, stolen by Westbrook, but he couldn't hold on. Westbrook saying no. Então vamos falar agora um pouquinho do jogo do Houston, que a gente já comentou há algumas semanas, que o Barba vinha liderando a corrida para o MVP. E bem, só que o time nesse mês inteiro estava jogando sem o seu principal reforço para a temporada, né, o Chris Paul, que sofreu uma lesão no primeiro jogo da temporada e ficou esse um mês para se recuperar. O time conseguiu manter um nível de jogo muito bom, mesmo sem o Chris Paul, né? Com o Harden voltando a ocupar aquela função que ele fez no ano passado de realmente de armação. Agora, o Chris Paul voltou já jogando muito bem. Então, queria ouvir um pouquinho de você, Ângelo, sobre como o Chris Paul voltou já, né? E como isso impacta o jogo do Rockets? Olha, Pedrão, a equipe do Rockets, talvez ela comece a oscilar um pouco mais agora, porque foram poucos jogos com o Chris Paul junto do Harden. Só que a gente pode ver que quando a equipe está bem armada, o esquema do Mike D'Antoni está fazendo com que os jogadores se encaixem de forma... caia como uma luva, sabe? É uma das equipes mais difíceis de se jogar contra na NBA atualmente, a equipe do Houston Rockets. Proporciona muitos arremessos, gera muitos arremessos de fora. E o surpreendente é que é uma equipe que priorizou também ter um time titular forte e um banco não tão forte assim, mas concentra uma estrela no seu auge. O James Harden tem sido até agora o melhor jogador da NBA, de fato, e quando ele joga ao lado de um playmaker como o Chris Paul, as coisas caminham bem. O Chris Paul, quando o Denver Nuggets, fez 23 pontos e deu 12 assistências. Aí o James Harden deu 9 assistências, ou seja, a função deles combinada tem sido muito boa, porque o Paul também é um armador que sabe arremessar. Você vê também a evolução do Clint Capela, tem sido um jogador mais atuante dentro da tinta, e você consegue perceber que o que está acontecendo não é pouca coisa. E se você fala assim, o banco da equipe do Houston Rockets é fraco, carece de bons jogadores, sim, mas o trabalho do D'Antoni tem sido na função de evoluir esses jogadores, como a gente pode ver pelo Luke Richard Mbah-a-Moute, que é um jogador que joga na posição 3, joga na posição 4, e na partida de ontem ele tentou 5 arremessos e fez 5 arremessos, sendo 3 deles de 3 pontos, e ele bateu um recorde histórico. O plus-minus é uma estatística avançada que procura mostrar a eficiência do jogador em relação à pontuação do seu time enquanto ele esteve em quadra. Ou seja, se o time pontuar muito, tomar poucos pontos, enquanto o jogador estiver em quadra, o plus-minus dele vai subir. E o Mbah-a-Moute bateu um recorde que já perdurava na NBA acho que há mais de 15 anos, onde o plus-minus dele ultrapassou os 52. Eles consideram numa escala assim, não tem um limite, sabe? Mas é uma escala sem... é apenas um valor numérico. Ele teve um plus-minus de mais 52, que é considerado um plus-minus muito, muito, muito alto. E resta mostrar que, assim, em equipes de bancos considerados fracos, a eficiência faz toda a diferença. E nisso o Mike D'Antoni tem feito um trabalho muito bom. Só um pequeno adendo sobre a equipe do Denver Nuggets. A equipe vai ter que saber se reinventar também, agora que o Paul Millsap vai ter que passar por uma cirurgia no pulso, e ele vai ficar afastado, acho que durante 3 meses, alguma coisa do tipo. E vai ser interessante porque o Juan Hernan Gomes, um calor que mostrou muito futuro, vai ganhar espaço na rotação do Nuggets. Mas o Nuggets é outra equipe que mostra um ataque muito envolvente e é uma equipe que me agrada de assistir. A equipe do futuro e a equipe que tem tudo para, juntando bem as peças, fazer barulho na NBA no futuro também, Pedrão.
O Rockets tá conseguindo fazer jogos muito bons. E não é só contra times fracos, né? Contra times mais fortes também o time deu uma endurecida, conseguiu ganhar esses jogos. Teve uma marca muito impactante que foi no jogo contra o Phoenix Suns, né? Que o time fez 90 pontos em um tempo, ou seja, em 24 minutos. Dá assim, mais ou menos 4 pontos por minuto, que é uma marca muito boa, né? Se você pensar que uma posse de bola tem 24 segundos, mesmo que os times do D'Antoni façam essa jogada muito rápido, né? O time faz por volta assim, de 2 jogadas de ataque por minuto. Então, praticamente não errou nada, se a gente for pensar mais ou menos assim, né? Claro que tem as transições, o rebote e fast break, então às vezes dá para fazer esses pontos mais rápidos, mas foram marcas impressionantes. E como você disse, Ângelo, eu toquei um pouquinho nesse ponto no começo da temporada, né? É a questão de adaptação, de você ter 2 caras que às vezes querem jogar com a bola, mas também sabem jogar sem ela. Então é muito mais fácil você adaptar 2 jogadores de qualidade a um esquema do que tentar fazer um esquema bom para um time que não tem qualidade, né? E você tocou no ponto do Nuggets, talvez até possa acontecer uma modificação na posição do Jokic, né, que tem muita habilidade. Se for necessário, talvez que ele jogue na posição 4, porque aí você traz na posição 5 o Mason Plumlee, que é um pivô um pouquinho mais confiável do que talvez você botar o Juancho ou o Hernan Gomes logo de cara como titular. Mas se bem que o Kenneth Faried está no banco também, e é um jogador da posição 4 muito confiável, e o Jokic continuaria na 5. Mas enfim, o técnico tem várias opções, mas é verdade sim que o Paul Millsap foi o principal reforço da temporada, e vai ser uma perda muito sentida. Durant, the crossover, stolen by Westbrook, but he couldn't hold on. Westbrook saying no. Já que a gente está falando de lesões, né, lesões que vão tirar jogadores muito tempo de quadra, eu puxei na nossa introdução que a gente ia sacar 2 destaques negativos, né? Vamos começar primeiro com o Los Angeles Clippers, que a gente sabia que a temporada ia ser no mínimo diferente, assim, ia ser bem diferente do que foi na temporada passada, porque a equipe que vinha jogando com o Chris Paul, com o Blake Griffin e o DeAndre Jordan como principais jogadores, era um grupo que vinha jogando junto há bastante tempo, mesmo com materiais diferentes às vezes, assim, jogadores secundários mudando com as temporadas, o que é normal. Mas o núcleo duro ali, liderado pelo Doc Rivers, se mantinha sempre muito, muito bem conservado. O que aconteceu? O time abriu mão do Chris Paul, né, que não ia renovar com a franquia, então fez aquele single trade para conseguir alguns jogadores em troca. Veio o Patrick Beverley, veio o Lou Williams, o Sam Dekker, o Montrezl Harrell, e além disso trouxe na free agency o Milos Teodosic, que é um jogador muito bom vindo da Europa e tinha que se adaptar ao jogo da NBA. Renovou com o Blake Griffin e também pagou um alto contrato para o DeAndre Jordan, né? E bem, essa última semana 2 notícias bem sentidas vieram para o time. A primeira delas foi que o Patrick Beverley vai sofrer uma cirurgia. Ele sofreu uma lesão grave e provavelmente perdeu a temporada. Então, provavelmente o Patrick Beverley não volta mais às quadras nessa temporada pela equipe do Clippers. E, além disso, o time vinha jogando muito mal, vinha acumulando aí uma sequência de muitos jogos seguidos com derrota. Sofreu uma derrota bem forte para o time do New York Knicks, além das outras que se seguiram. E além de perder os jogos, o problema é que o basquetebol apresentado não era bom, né? O time não vem jogando bem mesmo. Não é só o acaso de ter perdido um jogo ou outro, mas realmente o time não vem jogando bem. O Teodosic está machucado bem desde o começo da temporada, né? Tá se recuperando, talvez, com certeza ainda vai voltar essa temporada, mas ainda não tem uma data. E bem, tudo isso tá... Assim, já vou dar o meu comentário logo, depois passo a palavra para ti. Tudo isso me parece muito uma falta de maleabilidade do Doc Rivers, que não está conseguindo arrumar o seu time. É óbvio que vários técnicos vão perder alguns jogadores durante a temporada, mas
você tem que dar um jeito de substituir eles, porque você tem que ter um esquema de jogo que um jogador novo se encaixe bem aqui. Mesmo você perdendo um grande astro, é óbvio que você vai sentir a falta dele, mas você tem que conseguir fazer o time jogar mesmo sem eles. O Blake Griffin tá jogando muito bem, tá assumindo papéis que comumente ele não assumia, ele tá passando bastante a bola. Ele já há algum tempo já deixou de ser aquele cara que era só um dunker, então ele já começa a chutar de 3, mid-range. Ele tá realmente se tornando meio que o líder dessa equipe, até em virtude do contrato muito grande que ele ganhou, né? 175 milhões por 5 anos. E, bem, o que acontece também foi a queda de rendimento absurda do DeAndre Jordan, e por isso, indícios dão a crer que o Clippers botou o DeAndre Jordan para ser negociado. Por troca, é claro, né? Já que ele tem um contrato, é um contrato extenso com o time, de um contrato total de 80 milhões aí por 4 anos de contrato. Bem, a verdade é que o time agora perdeu o seu armador principal, né, que vinha jogando o Patrick Beverley. O Milos Teodosic está recuperando, então por enquanto quem vai armar o time vai ser o nosso querido Austin Rivers, né, o filho do técnico. E além disso o Lou Williams vai ajudar ele. Mas então, depois de tudo isso dito, já a minha opinião já dada, Ângelo, você acha que o Doc Rivers realmente tá mal, ou é só uma visão particular minha? E além disso, já entrando nessa questão de uma possível troca do DeAndre Jordan, quem você acha que seria um time que o DeAndre Jordan cairia bem, né, já visando essa troca? Olha, Pedrão, eu acredito que o trabalho do Doc Rivers é um trabalho... É aquela coisa, todo mundo acredita muito no ciclo. E parece que é um ciclo já saturado. A gente falou isso alguns podcasts atrás, e parece que a coisa vem se consolidando. O Clippers começou bem a temporada, só que as lesões do Teodosic, agora a lesão do Beverley, já colocaram um time numa escalada em que o Blake Griffin, um jogador com problemas de lesão, acaba sobrecarregado, e a equipe do Clippers acaba ficando bem previsível. Então, eu acredito que a culpa não é tanto do Doc Rivers, mas que, mesmo não sendo a responsabilidade assim dele é a culpa, mas o trabalho dele em Los Angeles já mostrou um esgotamento muito forte, porque a equipe do Clippers parece que estagnou e está começando a regredir. Sobre o DeAndre Jordan, eu acredito que equipes que poderiam ser beneficiadas dele seriam equipes como, por exemplo, deixa-me pensar, eu não consigo te falar agora no momento nenhuma equipe que eu acredito que o DeAndre Jordan encaixaria de cara, assim. Você pensa em alguma, Pedrão? Eu tenho um fit que, pra mim, acho que ele encaixaria bem no Boston Celtics. Eu acho que é um time que ele daria certo, porque aí você conseguiria passar o Horford para a posição 4, né, que é um desejo dele. Ele assume que não gosta muito de jogar na posição 5, já não é um cara tão físico, a idade também já está chegando ali, então daria mais espaço para ele desenvolver seu jogo mais de arremesso e tal. E o Celtics precisa muito de um reboteiro, então eu pensei nesse fit. Eu pensei um pouco na equipe do Portland Trail Blazers, principalmente porque já está meio comprovado que o Jordan ele precisa de um grande armador para dinamizar o jogo dele, é um jogador que não sabe criar o próprio arremesso, e eu acredito que a equipe do Portland tem muitos ativos para oferecer. Eu acho que como a equipe do Clippers partiria para um rebuild, eu acho que seria bom para ambos os lados, sabe? Apesar da equipe do Portland já estar com o Jusuf Nurkic, o DeAndre Jordan é um jogador que vai ajudar a consolidar ainda mais a defesa. O Trail Blazers atualmente é a segunda melhor defesa da NBA, e eu acho que eles podem se dar o luxo de colocar mais uma presença física no garrafão e procurar um pivô que traga mais rebotes, principalmente porque a equipe carece um pouco de uma estruturação ali na posição 4, então eu penso assim que
o mercado para o DeAndre Jordan não é tão extenso assim. Você citou bem a equipe do Boston Celtics, e são poucas as opções assim se você para pensar de uma maneira mais abrangente. O DeAndre Jordan é um jogador que está no momento da carreira em que já foi mais valorizado, mas acontece que ele era um jogador que estava sendo muito beneficiado pela presença do Chris Paul. Então eu acredito que o ciclo dele em Los Angeles talvez não seja mais de tanta relevância. Ou seja, talvez seja o melhor momento para ele começar a pensar em realmente outro destino. Acho que concordo com você. Lembrando, né, na off-season teve aquela questão com o Dallas Mavericks, né, que o Dallas chegou até a meio que anunciar a ter fechado o contrato com ele, e num dia ele voltou atrás e assinou com o próprio... renovou com o Clippers, né? Pensando bem, o Dallas também seria um bom fit pro Jordan, porque tem jogadores que talvez possam interessar o Clippers, né? Jogadores que não vêm jogando bem, como o Wesley Matthews. Aí eles têm uma gama de armadores, né, que talvez poderiam entrar na negociação, como o Didi Barrel, o Yogi Ferrell. Talvez um outro fit também, não sei se faria tanto sentido assim, mas o próprio Brooklyn Nets, que necessita fortemente de um jogador de garrafão. Foi uma equipe que eu pensei também. Mas é difícil porque você tem dois contratos muito pesados ali do Crabbe e do próprio Mozgov, e não sei se o Clippers estaria disposto, por exemplo, a absorver o contrato do Mozgov. Um outro fator que eu esqueci de citar também, só pra gente terminar o assunto, que é uma coisa que está acontecendo com o Clippers, também perdeu o Danilo Gallinari, né, que foi uma outra contratação, né, que ainda, se eu não me engano, jogou alguns pouquíssimos jogos no começo da temporada e também se machucou. Mas esse aí, a gente já tinha conhecido que ele tinha problema com lesões, né? Bom, agora no nosso outro time que eu tinha avisado, né, que é o... só lembrando, o Clippers nesse momento ocupa a 13ª posição da Conferência Oeste, com um recorde de 6 vitórias e 11 derrotas. Outro time que a gente queria destacar negativamente, e aí eu vou deixar você falar mais, Ângelo, é o Sacramento Kings, que está abaixo do Los Angeles Clippers com a 14ª posição, com 5 vitórias e 13 derrotas. Por que, Ângelo? Será que o Kings não está um pouquinho melhor nesse recorde? Olha, Pedro, não é difícil dizer assim, porque a gente mesmo apontou o Kings como a equipe que fez a melhor off-season, ou uma que fez uma das melhores off-seasons, mas eu vejo que a equipe, o técnico Joerger, está com um pouco de dificuldade para poder colocar os talentos na mesa e fazer a equipe criar uma rotação sólida, sabe? Ele tem dúvidas muito consistentes, como por exemplo, começa com o Justin Jackson, começa com o Temple, deixa o Willie Cauley-Stein, tira o Willie Cauley-Stein. O De'Aaron Fox ontem começou contra o Lakers, começou jogando junto do George Hill. O George Hill recebeu um contrato pesado, mas não está jogando nada. Então essas coisas deixam um ambiente um pouco duvidoso, sabe? Mas eu acredito que a equipe do Kings, eu esperava mais, eu esperava um encaixe maior, mas eu acredito que esse excesso de jogadores para as mesmas posições e a decepção que tem sido o George Hill são dos maiores fatores para fazer com que a equipe do Sacramento Kings esteja dessa forma. Eu confesso que o George Hill sempre foi um bom jogador, mas de qualquer maneira eu já achava que 19 milhões era muito para ele, exatamente por ele estar ficando mais velho, né? E, bem, ainda mais quando você tinha draftado, além do De'Aaron Fox, você draftou, o Kings draftou também o Frank Mason terceiro, né? Que foi, apesar de ser um jogador mais velho vindo do college, ele tinha ganhado o prêmio de melhor jogador do college, né? Então, talvez não tivesse necessidade e, por enquanto, vem se mostrando um contrato, um jogador muito mal, né? Não tá jogando absolutamente nada. Para os donos de fantasy como eu, que porventura apostaram nele, não tá rendendo nada. E
a própria questão do Zach Randolph também, os valores não foram assim tão altos. 12 milhões para uma folha que tem muitos jovens, muitos calouros, não impacta, mas impacta assim nos minutos, porque a gente vê o Scala BCR que no final da temporada passada começou a ter oportunidade e vem correspondendo bem, tá tendo seus minutos um pouquinho limitados por conta da presença do Zach Randolph, né? Mas este vem fazendo até alguns bons jogos, como o último jogo, por exemplo, em cima do Lakers, se eu não me engano. O Zach Randolph jogou muito bem, foi um dos fatores que levou o Kings à vitória. Então, o time, eu já não esperava muito que o Kings fosse para os playoffs. Pelo menos que o time tente ganhar jogos contra esses concorrentes, porque a não ser que o time decida ir para um tanque feroz mesmo e tentar pegar mais uma pique alta no draft. Durant, the crossover, stolen by Westbrook, but he couldn't hold on. Westbrook saying no. Agora vamos para nossa coluna semanal, né, que está sendo a nossa tradição de toda semana destacar 2 calouros. Eu vou começar com o meu calouro dessa semana, né? O meu calouro dessa semana é o John Collins, que é um nome que talvez para o público assim, que não acompanha tão de perto, um pouco desconhecido, até porque ele foi draftado pelo Atlanta na 19ª posição, né, na primeira rodada. E também não jogava num college muito falado, que ele já é um college que, sim, revela bons jogadores, Wake Forest, mas não é um dos grandes como Kansas, Duke, Michigan State, North Carolina, não é um dos grandes desses colleges, né? O John Collins, jogador da posição 4, se você forçar um pouquinho, da 5 também, né? Foi escolhido pelo Atlanta. Nas projeções ele tinha projeções de ser escolhido até um pouquinho antes, ali pelo Heat na posição 15, mas não aconteceu. Enfim, e na verdade foi até bom para ele ter sido escolhido pelo Atlanta, porque a gente já falou em programas aqui, o time do Atlanta assim, é um dos piores da liga, sem sombra de dúvida. Isso é mostrado também pela sua colocação na conferência. É o pior time da Conferência Leste, com 3 vitórias e 15 derrotas. Então é realmente um time feito para tancar. E é um espaço que o John Collins está tendo para crescer, né? Ele não está sendo titular, está jogando 23 minutos por jogo. É uma boa quantidade de minutos. Está anotando 12 pontos por jogo, 7.5 rebotes e uma assistência. Um toco por jogo também. E tá com um fator negativo, ele tá com uma alta média de faltas, né? Tá fazendo 4 faltas por jogo, que às vezes é muito comum desses jogadores mais novos, ainda não pegaram muito bem o jeito da NBA, né, de evitar faltas, etc. Mas o que acontece é que eu venho destacar o Collins porque ele é um jogador que, assim, me agrada muito. Ele consegue fazer assim de tudo um pouco, ele é um jogador bem all around. Ele até consegue matar uma bolinha ou outra de 3, não chuta muito bem de 3, mas ele tem um bom arremesso de mid-range, ele é um jogador físico. Eu não considero que ele seja um jogador dos mais inteligentes, mas também não é completamente burro. Ele sabe onde está na quadra, ele lê bem jogadas, ele é um bom defensor também. Então eu acho que o Atlanta nessa posição, né, uma posição já um pouquinho alta, 19, escolheu um jogador bom, né? E, bem, quando ele porventura começar a ter mais minutos, que tudo indica que ele passará a ter mais minutos, né, já que ele está disputando a posição ali com o Mike Muscala, com o Ezan Ilyasova, que são jogadores que já são mais velhos e não vão interessar o Atlanta no futuro, né? Então acredito que ele tenha tudo para melhorar essas médias, mas por enquanto John Collins pode ser sim que tá ali digamos no average, ele tá na média, né? E bom, Ângelo, agora você pode destacar o seu calor essa semana. Pedrão, vou falar do Justin Jackson, que é o ala que jogou na Universidade de North Carolina, e tem 6'8" de altura, e foi selecionado na 15ª escolha, que originalmente no draft passado pertencia ao Portland Trail Blazers,
mas acabou trocado para a equipe do Sacramento Kings. Em 16 jogos até agora, o Justin Jackson tem 6,7 pontos e ele está com um aproveitamento de apenas 41% nos arremessos de 2 pontos e 33% nas bolas de 3 pontos. A gente pode aí considerar que a melhor partida do Justin Jackson até agora foi na vitória do Sacramento Kings contra o Philadelphia 76ers, onde ele acabou anotando 19 pontos, mas a gente observa que nas estatísticas de plus-minus, por exemplo, ele está terminando na maioria dos jogos com a estatística negativa, ou seja, a gente pode considerar que ele ainda está meio travado na equipe do Sacramento Kings, e é preocupante, porque o Kings não tem nenhum grande ala para poder dominar a posição. O Buddy Hield, que é um jogador que talvez seja até um pouco baixo para a posição 3, ele ainda não conseguiu despontar essa temporada, e mesmo assim o Justin Jackson não consegue muito o seu espaço na equipe. A gente pode estar considerando que ele é um jogador que já chegou velho, considerado velho para a NBA, e que ele já deveria estar produzindo um impacto de imediato um pouco maior. Então, fica um pouco o questionamento se o Justin Jackson vai conseguir ser manejado pela equipe do Sacramento. Muitos já apontavam que ele tem um pouco de dificuldade na movimentação lateral para defender, na criação do próprio arremesso para atacar, mas ele era um grande pontuador na universidade e está fazendo falta esse instinto matador para a equipe do Sacramento Kings. Só um rápido comentário sobre o Justin Jackson, né? Criou-se muita desconfiança sobre ele naquele período final do campeonato da NCAA, né? Porque ele deu uma sumida em alguns jogos ali, porque ele era basicamente o principal jogador da sua equipe e ele meio que deu uma escondida ali, então criou-se um pouco de desconfiança sobre ele. Mas esperemos, é claro, que ele volte a jogar bem, né? Comece a jogar bem, no caso, nessa temporada ainda, né? Porque o Kings precisa muito dele. Bem, agora vamos para a nossa parte final do nosso programa, o nosso Big Apple Moment. Anywhere it's up to you, New York, New York. Nessa semana a gente vai voltar a falar do New York Knicks. E, bem, a gente quer trazer, como a gente já citou um pouquinho mais no geral, a gente quer trazer um aspecto um pouco mais particular, que é o impacto do técnico de Nova York, Jeff Hornacek, no time, né? O Hornacek, só lembrando, ele está na sua segunda temporada com o Knicks, é o segundo time dele na NBA. Ele comandou o Suns por 3 temporadas antes de vir para o Knicks, e agora ele está na sua segunda temporada como técnico do Knicks. O Knicks, nesse momento, ocupa a 5ª posição da Conferência Leste, né, com 10 vitórias e 7 derrotas, e logo abaixo dele vem o 76ers com o mesmo recorde. E acima vem o Cavs com 1 vitória a mais. Então, Ângelo, no último jogo, o Knicks, no último jogo no caso aconteceu no dia 22, na quarta-feira. O jogo foi entre o Knicks e o Raptors, que é um dos bons times da Conferência Leste. E, bem, o Knicks acabou ganhando o jogo por 108-100, com um terceiro quarto espetacular, né? Foi 41-10 para o Knicks no terceiro quarto, com uma run de 28-0, né? Uma coisa que não acontecia há muito tempo. Esse período que o Raptors ficou sem pontuar também foi o maior período que o time não pontuou na história, né, desde que foi começado a contar essa questão do relógio. E, bem, é óbvio que isso tem, de certo modo, um dedo do técnico aí. Então, eu queria ouvir de você, o que você acha que mudou principalmente da temporada passada para essa, que por enquanto o Hornacek vem conseguindo imprimir um estilo de jogo muito bem definido, então a gente se conhece como o time do Knicks joga e vem dando certo. Então, qual é o mérito do Hornacek nessa bom início de temporada do Knicks?
Eu acho que o mérito do Hornacek é provar que o trabalho, quando ele tem espaço para ser executado, ele consegue ter um destaque muito forte. Claramente ele vinha sendo pressionado por Phil Jackson, por Carmelo Anthony, por Derrick Rose, a jogar do jeito que eles queriam, e não do jeito que o técnico Jeff Hornacek queria. E nisso muitos colocaram o Hornacek, a batata dele tá assando, é um treinador que fez um trabalho pífio no Knicks, mas isso era uma mentira. A gente pode ver atualmente, o Knicks tem um time limitado, um time em reconstrução, mas que o Hornacek consegue fazer com que seu esquema, que privilegia a rotação da bola e a infiltração seguida dos passes extras, que podem acabar vindo no arremesso de fora, tem se mostrado um esquema muito efetivo, porque a equipe do New York Knicks tem bons passadores no Frank Ntilikina e no Jarrett Jack, e tem bons infiltradores como o Tim Hardaway Jr. E também, por que não, Kristaps Porzingis, né? Então eu acredito que o grande mérito do Hornacek é saber que o Knicks tem uma identidade sim, que é uma identidade de saber movimentar rapidamente a bola e conseguir adaptar o jogo do Knicks para o Kristaps Porzingis. Eu acho que o lineup de Jarrett Jack, Tim Hardaway Jr., Courtney Lee, Kristaps Porzingis e Enes Kanter foi muito bem adaptado pelo Hornacek. Eu acho que o dedo é total dele nisso. Se ano passado procuravam um culpado para apontar para o fracasso do Knicks e esse culpado muitas vezes aparecia como sendo Jeff, esse começo de temporada mostra que a coisa não é bem assim. Como equipe jovem disposta a se unir, a gente pode ver que o Jeff está mais solto, está mais à vontade e está fazendo um trabalho muito bem feito. Bem, do meu ponto de vista, acho que uma coisa assim muito pontual e observável que a gente pôde ver da influência mesmo do Hornacek nesse ano foi aquela alteração que ele teve coragem de tirar o Sessions, né, que foi eleito o armador principal no começo da temporada, né, saiu jogando os primeiros jogos. O time não estava jogando bem, não estava fluindo o jogo, assim, não necessariamente era culpa do Sessions, mas não estava encaixando, né, o time não estava jogando tão bem e não estava ganhando jogos. Quem estava assim, se destacando muito mesmo era a performance individual do Porzingis. Aí ele teve a sacada de trocar, de tirar os Sessions e botar o Jack, né, que era o outro armador experiente do time. E bem, deu bastante certo. O Jack vem anotando jogos com um alto número de assistências e mesmo quando ele não está dando as assistências, a bola não está ficando presa, como você disse. É um time que roda a bola. O Knicks se tornou um time que roda a bola muito rápido, sempre procurando um marcador mais livre. É óbvio que ainda tem várias jogadas que a bola vai acabar caindo de costas ali, ou pro Kanter ou pro Porzingis, que gostam de fazer esse jogo de costas, né? O Porzingis prefere o fadeaway, o Kanter chega um pouquinho mais perto da cesta, fazendo aquele ganchinho. Mas, assim, de maneira geral, a jogada ela é trabalhada, ela não passa para um cara e deixa ele decidir, como aconteceu muito na temporada passada. Seja na mão do Carmelo Anthony, do Porzingis, acontecia muito isso. E é óbvio que isso é mérito de treinamento, né? Acho que foi importante também que o Rambis fosse tirado de técnico de defesa, né? Porque realmente a defesa estava muito mal. E, bem, aí hoje em dia não existe assim um técnico de defesa bem definido isso. Mas o Knicks está fazendo uma defesa muito boa na maioria dos jogos, com algumas exceções, como o próprio primeiro jogo contra o Raptors, que foi lá em Toronto, né? O time não defendeu muito bem. E bem, a gente eu pelo menos, assim, não sei se todos os torcedores do Knicks têm ciência de que o Hornacek não é um mau treinador, porque ele fez um bom trabalho com o Phoenix Suns, né, que foi o seu primeiro time que ele dirigiu, classificando o time para os playoffs, mesmo que em oitavo, né, em 2015, numa época que a Conferência Oeste estava absurdamente forte. E o time do Suns tinha seus valores, então era um time que mantinha ali o Goran Dragic,
tinha o Isaiah Thomas, que ainda não estava jogando essa barbaridade toda que ele jogou no Celtics na temporada passada. Tinha também o próprio Eric Bledsoe, que depois foi trocado. O Tyson Chandler era um pouquinho melhor ainda, mas era um time que tinha suas limitações. Mas mesmo assim, o Hornets conseguiu imprimir um bom nível de jogo lá. E o time acabou indo aos playoffs, né? Bom, resumindo tudo isso, eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Pra quem não sabe, o Hornacek jogou basquete, jogou na NBA, jogou 12 temporadas, se eu não me engano, com o Utah Jazz, na época do Stockton e do Malone, e era um jogador importante do time. Então ele foi um bom jogador, na minha opinião é um bom técnico, e agora sem a imposição da necessidade de seguir o sistema de jogo do triângulo, né, jogando ao seu estilo, um estilo mais leve, mais solto, o time vem jogando muito bem. E, bem, é óbvio que com um time muito novo pode chegar um ponto da temporada que vai ter uma inconstância, aí o time pode até parar de ganhar jogos, mas de qualquer maneira o trabalho por enquanto vem sendo muito bem executado, na minha opinião, é claro. Ângelo, mais algum ponto que você queria destacar sobre essa performance do Hornets? Não, concordo totalmente com você, Pedrão. Bem, então, por hoje nós vamos terminando aqui o nosso programa. Como sempre, gostaria de agradecer os nossos ouvintes, que toda semana tiram um tempinho aí para nos ouvir, falar um pouquinho sobre o nosso amado basquetebol. Essa semana teve no caso, a gente está gravando hoje na quinta-feira de 23, dia de Thanksgiving, que é feriado nacional dos Estados Unidos, né, um feriado muito importante para eles. E, bem, não tem NBA hoje, mas com certeza vão ter jogos muito bons na sexta, no sábado, no domingo. Então continuem acompanhando. Porque o Thanksgiving, tradicionalmente, ele é direcionado para o futebol americano. Então, agradeço a todos os ouvintes, agradeço a sua presença, Ângelo. O Diegão, infelizmente, não pôde estar presente hoje, mas esperamos que ele esteja de volta na semana que vem. E, bem, esse foi o nosso Brasquete 31. Time to say goodbye.